Graça e paz, juniores. Eu espero que por aí vocês estejam alegres, contentes, como eu estou aqui, me regozijando no Senhor por esse tempo tão precioso, com as voltas dos cultos, né? E eu espero que vocês tenham aproveitado bastante a festa que teve no dia, né, no último domingo, que eu creio que vocês comeram bastante, brincaram bastante, puderam aproveitar os amiguinhos, não é verdade? Que bom! Isso é muito bom. Isso é um presente de Deus para as nossas vidas. Esse tempo é um tempo precioso e nós temos que aproveitar ele o máximo que nós pudermos. Amém? Essa noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de Marcos, capítulo 11, e no versículo 12. É uma história muito interessante e ela serve de lição para as nossas vidas. Amém? Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Sim, Jesus ele tinha fome, igual nós. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. No versículo 20 diz assim: de manhã, ao passarem, viram a figueira seca, desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: mestre, vê, a figueira que amaldiçoastes secou. Até aí. Amém? Espírito Santo de Deus, obrigada, Senhor, pela oportunidade de ministrar a Tua palavra. Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, falar, ó Deus, através da minha vida, Senhor, aos juniores. Que o Senhor possa fazer no meio deles, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para este dia específico, Senhor, para esta noite. Que o Senhor possa, Espírito Santo de Deus, nos conduzir, meu Pai, neste culto, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém? Jesus, ele tinha fome como nós e ele estava indo para um lugar e ele passou por uma figueira. E a figueira, ela produz figos, né? Claro, como o nome já diz. E essa figueira, a palavra do Senhor diz que Jesus, ele viu aquela figueira bonita, com folhas, e ele foi até lá procurar o fruto e não tinha fruto nenhum. Mas a Bíblia também, ela relata que ela não era tempo de figos. Então, você, talvez como eu, fica se perguntando, tá, mas se não era tempo de figos, por que Jesus ele foi procurar um fruto nessa figueira? Se ele sabia que não era um tempo de dar fruto. Ele foi procurar porque essa figueira ela tinha folhas. Então, aparentemente, se ela tinha folhas, ela tinha que ter fruto. Mas ela não tinha nenhum fruto. Ela estava vivendo de aparência, certo? Porque ela estava se apresentando como uma árvore que estava produzindo fruto e na realidade ela não servia para nada, porque ela só tinha folhas e era só aparência. Ela estava atraindo pessoas, mas ela estava enganando as pessoas, que dizendo assim: eu tenho um fruto a oferecer, mas na realidade ela não tinha nada, né? Então, toda árvore, toda figueira, quando ela vai produzir, ela não só se apresenta com folhas, mas ela produz os figos e depois, né, e produz as folhas, e no meio dessas folhas está lá o fruto dela. Então, juniores, hoje eu quero falar com vocês sobre o fruto do Espírito. A palavra diz lá em Gálatas 5:22, fala sobre o fruto do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, fidelidade, alegria. Fala sobre a bondade, sobre domínio próprio. Então, esse é o fruto do Espírito. E assim, a Bíblia também ela relata em Salmos capítulo 1, ela nos fala que o justo ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ou seja, a Bíblia nos compara a uma árvore, certo? Que dá o seu fruto na estação certa. E aqui a Bíblia está falando sobre figueira, mas vamos trazer para as nossas vidas. Vamos pensar que nós somos uma árvore e essa árvore está sendo cuidada. E o que nós temos apresentado perante o Senhor?
Será que nós temos apresentado fruto do Espírito ou será que o nosso fruto tem sido fruto da carne? Porque em Gálatas 5, Paulo começa a falar com aquele povo, com aquela igreja de Gálatas, e ele começa a ensinar que a carne, ela produz fruto também. Se você pegar uma mexerica, você vai ver que é uma fruta grande que tem vários gominhos. Então vamos pensar que o fruto do Espírito é como se fosse uma mexerica, e esses gominhos, cada gominho representa um fruto, ou seja, representa uma faceta desse fruto, ou seja, representa o amor, a paz, representa a paciência, representa a alegria, né, o domínio próprio, a fidelidade, bondade, a benignidade. Então, a gente nós somos essa árvore em Cristo Jesus, produzindo fruto. Só que eu quero chamar a sua atenção hoje para que fruto você está produzindo. Será que você está igual, eu e você estamos igual àquela figueira, onde Jesus ele foi procurar o fruto e ele só encontrou folha? Porque estava vivendo de aparência? Será que eu e você estamos dentro da casa do Senhor vivendo de aparência? Aonde Jesus ele chega e ele olha e fala assim: nossa, que árvore bonita, tá cheia de folhas e ela deve estar produzindo muito fruto, e na realidade ela não tem fruto nenhum para oferecer. Quando nós andamos com Cristo Jesus, né, nós temos ensinado e falado com vocês a respeito de buscar o batismo no Espírito Santo, dons ministeriais, né, de ter o desejo no coração de servir na casa do Senhor, mas também uma coisa muito importante na nossa vida cristã é o fruto do Espírito. Nós precisamos ter fruto do Espírito, precisamos apresentá-los. Quando as pessoas chegarem perto de nós ou quando as pessoas olharem para nós, quando Jesus vier até nós, ele precisa encontrar em nós o fruto que só o Espírito Santo produz em nossas vidas. Mas muitas vezes ele vai chegar e ele vai ver o fruto da carne. E o que é o fruto da carne, tia? O fruto da carne é tudo aquilo que não agrada a Deus. Então, discussão, egoísmo, a ira, a mentira, isso é fruto da carne. Brigas, sabe? Inveja, isso faz parte da carne, porque a palavra do Senhor ela diz que a nossa carne ela está sempre brigando com o Espírito Santo de Deus, com o Espírito. Por quê? Porque a carne ela tem desejo de fazer coisas que o Espírito ele não deseja, coisas que não agradam a Deus. E muitas vezes eu posso estar enganada, mas eu creio que muitas vezes você é pego nessas coisas. Eu creio que você tem vontade de mentir. Eu creio que você muitas vezes tá mais triste do que alegre. Você muitas vezes a paz não está reinando sobre o teu pensamento e nem sobre o seu coração, né? O fruto do Espírito não está se manifestando aí. Às vezes, ai tia, eu ando ansioso, eu ando assim, uma ansiedade, eu desconto na comida, eu desconto nas coisas, eu desconto no doce, eu viro assim, eu fico na gula. E a gula é também o fruto da carne. Mas o Senhor quer nos dar a paz. E quando a Bíblia fala sobre o fruto da paz, ele está falando não só de ter paz, é uma paz que excede de todo entendimento. É uma paz para comigo mesma, uma paz para com as pessoas que estão à minha volta, uma paz para com Deus, né? O Senhor também fala sobre, Paulo ele fala sobre o amor, né? Que nós devemos amar o Senhor acima de todas as coisas, e o amor é uma faceta desse fruto também, que nós precisamos apresentar o amor. Precisamos amar o nosso próximo, precisamos amar a nós mesmos, né? Amar porque o Senhor nos fez perfeitos. O Senhor nos fez dotados de toda inteligência, nos fez dotados de beleza. Nós somos criados por Ele, formados por Ele, amados por Ele. E o amor também, ele fala sobre o fruto do amor também é o meu amor para com Deus. E eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Não é? E quando eu amo o Senhor acima de todas as coisas, eu sou uma árvore que eu vou produzir frutos que vão agradar a Ele. Então eu vou procurar ver que tipo de árvore eu estou sendo. Se eu estou produzindo aquilo que realmente está agradando o coração do meu mestre,
ou se está deixando ele entristecido. Sabe, Jesus, quando ele vinha até nós, ele tem que vir, não somente achar folhas, ele precisa achar o fruto. Ele precisa se agradar e se alegrar de nós. Então, nós não podemos viver de aparência. E se você tem vivido de aparência, se você fala assim, ai, tia, eu ando muito irado, eu acho que eu ando produzindo o fruto da carne. Eu tenho estado irado, eu sou egoísta, tia, eu tenho mentido para minha mãe, eu estou mentindo para o meu pai, eu estou mentindo para os meus amigos, estou dizendo para eles que eu sou uma coisa e não sou. Porque aquela figueira, ela estava dizendo para todo mundo que ela era uma árvore produtiva, né? Todo mundo que passava ali por ela olhava e falava assim, uau, essa árvore ela produz muito e ela está produzindo até fora do tempo, mas na realidade aquilo era aparência. E nós não podemos viver de aparência, porque a aparência ela não agrada a Deus. A aparência ela é um engano. Porque quando nós vivemos de aparência, nós estamos enganando a nós mesmos, estamos dizendo assim para o mundo, para as pessoas, que nós somos aquilo, quando na realidade nós não somos nada daquilo. Mas a verdadeira essência de quem nós somos está em Cristo Jesus. E nós, em Cristo Jesus, quando começamos a buscá-lo, quando nós começamos a conhecê-lo, nós em Cristo Jesus nós aprendemos e nós começamos a produzir aquilo que Jesus ele produzia. Jesus ele tinha o fruto, ele apresentava o fruto. Ele era paciente, ele era bondoso, ele tinha domínio próprio sobre as coisas. Você tem domínio próprio? Você já se perguntou? Será que você consegue se controlar? Será que você consegue controlar sua boca quando você vê alguma situação e você tem que ficar quieto e você, ao invés de você ficar quieto, se guardar, você sai falando coisas que não é para falar? E a sua mãe ou seu pai olha e fala assim, poxa vida, quem te ensinou a falar isso? Isso não pode ser dito. Porque às vezes aquilo que foi dito magoou alguém, machucou alguma pessoa. Ou aquilo que foi dito saiu como uma má educação. Coisas que seu pai e sua mãe não ensinou. Né? Será que você tem domínio próprio sobre você ver uma guloseima e você, ao invés de você, né, você comer somente o suficiente, ao invés de você atacar aquele prato todo e comer tudo aquilo que está na sua frente? O domínio próprio, ele não vai ser só sobre a minha vontade de comer, mas eu tenho que ter domínio sobre situações, circunstâncias, eu tenho que me dominar naquilo que eu vou falar, né? Se aquilo vai machucar alguém, se eu tenho pecado com as minhas palavras. Se eu posso pecar com minhas palavras? Posso. Eu posso, porque eu posso magoar alguém, machucar, eu posso ferir pessoas com aquilo que eu vou dizer. Então, a palavra do Senhor diz que a palavra que sai dos nossos lábios, ela tem que ser palavras que geram vida. E se as palavras que têm saído dos meus lábios não estão gerando vida, então tem alguma coisa errada. E eu preciso ter o domínio próprio. Eu preciso buscar esse fruto de domínio. De eu ando irado, sabe? Eu não tenho controle, eu quero brigar sempre. Eu preciso de domínio próprio. Certo? Sabe? Paciência. Se eu começar a buscar paciência, o que vai acontecer? Eu tenho uma notícia muito boa pra você. Se você começar a buscar paciência, vai vir situações pra você difíceis. Situações que você vai falar assim, ai, vontade de perder a paciência, vontade de brigar. E você vai falar assim, não, eu tô buscando o frutinho da paciência. E você vai ter que ficar calmo e o Espírito Santo ele vai te ajudar. O Espírito Santo ele é especialista em te ajudar a passar por todas as fases que você precisa passar. Amém, juniores? Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje. Que você não seja como aquela figueira que Jesus passou, amaldiçoou e ela secou. Porque quando nós não produzimos o fruto, se Jesus ele chega para nós e ele não vê o fruto, quer dizer que nós não estamos manifestando a essência dele nesta terra.
E Jesus é o nosso exemplo maior. A palavra do Senhor diz assim que nós devemos aprender com Cristo Jesus, que ele é manso e humilde de coração. E Jesus Cristo, ele é o nosso exemplo a ser seguido, a ser imitado em todas as coisas. E ele tinha todo o fruto do Espírito que está lá em Gálatas 5:22. Ele era paciente, ele era bondoso, ele era amoroso, ele tinha paz. Ele era alegre. Se você está triste e você não sabe de onde vem essa tristeza, eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele quer manifestar na sua vida o fruto da alegria. Então peça a ele o fruto. Fala, Espírito Santo, eu quero esse fruto da alegria na minha vida. Eu quero manifestar o teu fruto por onde eu passar. Amém? Glória a Deus. Juniores, que vocês fiquem abençoados. Um beijão, espero vê-los em breve. Saudades.